Então, pessoal, vamos entrar nessa construção fantástica, fantástica. Cada vez que eu estudo o SUS, eu fico maravilhada com a arquitetura do sistema. Por que eu fico maravilhada? Porque não existia. Nós vamos ver os antecedentes do SUS e nós vamos ver que ninguém nem sabia o que era descentralização. Ninguém sabia como fazer. E fizeram. Isso é muito importante, né? É uma grande inovação de política pública. E tanto que depois o SUAS foi em cima do mesmo modelo, o de segurança pública também, o de cultura também, né? Então, em áreas diferentes, se inspiraram no modelo do SUS, porque foi, de fato, uma arquitetura absolutamente inédita e muito bem feita, apesar de todas as suas dificuldades, ok? Então, vamos lá ver como é que foi antes do SUS. Então, antes do SUS, a gente tinha isso que está caracterizado nesse slide aqui. Nós tínhamos dois grandes órgãos, inclusive órgãos poderosos, que dividiam a política de saúde. Isso aí até o final do regime militar, tá, gente? Na verdade, até a Constituinte. Até a Constituinte, né? A política de saúde tinha um duplo comando, dividido entre o Ministério da Previdência e o Ministério da Previdência não era só Previdência, ele enveredava pela saúde, porque ele se encarregava da dimensão médico-curativa, ou seja, quem precisasse de atendimento médico para fazer qualquer procedimento era pelo Ministério da Previdência. Eu me lembro que a gente tinha que ter carteira assinada para ter direito ao atendimento público. A carteira assinada é o quê? Mostrava que a gente tinha ligação, tinha vínculo na Previdência. Então, e o Ministério da Saúde, que se responsabilizava pela dimensão preventiva. O que era isso? Cuidava de vacinação, campanhas, etc. Pois bem, era bem assim, um duplo comando. E nós vamos ver que essa foi uma bandeira importante dos que queriam mudar a situação. Uma ênfase no atendimento individualizado e curativo, né? Porque, na verdade, gente, a saúde, ela tem essas duas pernas, né? Ela tem uma perna que é a perna da prevenção e que opera com o quê? Com todas as atividades de prevenção. Então, não somente vacinação, mas, por exemplo, os médicos sabem que as pessoas hipertensas, elas têm uma chance muito grande de ter várias outras doenças que são doenças complicadas, tá? Não somente tem as doenças do sistema cardiovascular, mas, por exemplo, os médicos sabem que quem tem hipertensão e não trata, no futuro pode se tornar um paciente de diálise. Então, quando se tem esse conhecimento e se tem uma perspectiva preventiva, o que você faz? Você trata o paciente, trata o cidadão lá para não chegar nisso. Tem muitas coisas. A gente vê hoje, por exemplo, toda vacinação de HPV, ela tem entre seus objetivos, já nas crianças, as meninas a partir de 9 anos, têm o objetivo de quê? De criar resistência para que elas não peguem HPV, porque o HPV é um precursor do câncer de colo. Isso é prevenção. Prevenção não é só vacina, prevenção é muita coisa. Por exemplo, todo tratamento odontológico, ele funciona muito melhor se ele se operar numa base preventiva do que numa base curativa, porque a base curativa, dependendo de como se pegar o paciente, não tem muito o que fazer. Então, exames de Papa Nicolau são o quê? São um instrumento de medicina preventiva. Mamografia é o quê? É um instrumento de medicina preventiva. Então, não era assim
Antes era o quê? Espera o sujeito ficar doente e aí faz o que puder por ele, né? Então, era um atendimento individualizado, era um atendimento curativo. Não era coletivo, não envolvia coletividades, comunidades e nem era preventivo. Além disso, uma orientação muito excludente, porque ela só alcançava, ela era restrita aos segurados da Previdência, não contemplava a totalidade dos cidadãos. Então, quem tivesse carteira assinada e tivesse contribuição ao INSS na época, teria direito de atendimento em hospitais públicos. Quem não tivesse, tinha que ir para a Santa Casa, que é uma entidade já filantrópica, entenderam? Então, e não havia uma cobertura universal, né? Era excludente mesmo. E a ideia da universalidade, essa ideia de que todo mundo tem direito à saúde, não existia. Eu fico pensando assim, quem assistia essa aula de hoje, que assistiu às aulas onde eu falava das coalizões de defesa, vai perceber direitinho, né? As coalizões com as suas concepções, com as suas crenças, né? A respeito do que deve ser a política pública, vai perceber aqui no estudo do SUS. Havia um alto grau de centralização no governo federal e uma elevada burocratização na condução da política pública de saúde, destacando-se o enorme volume de recursos financeiros e políticos controlados pelo INAMPS, né? Por quê? O INAMPS era o braço atuante do Ministério da Previdência, gente. E o orçamento da Previdência, ele era maior do que o orçamento da União, para vocês terem uma ideia de como era grande. Então, um absurdo volume de recursos financeiros e políticos também, porque tinha cargos, né? Tinha relações com os governadores, etc., e quem controlava era o INAMPS. E uma acentuada superposição de atribuições entre níveis federais e estaduais e municipais no atendimento público. Então, não cobria todo mundo, mas às vezes quem cobria era atendido por diferentes níveis, né? E isso criava uma enorme dispersão e desperdício do sistema. Vamos para o próximo slide. Então, acontece que desde 1985, que foi o fim do regime militar, o movimento tinha um movimento sanitarista, tá, gente? O movimento sanitarista e o movimento pela reforma sanitária brasileira. E que já faziam a crítica dessa situação há muito tempo, já estavam muito consolidados e tudo, e que olha aqui, de novo, a história das coalizões, né? Então, ele se dividia entre duas estratégias. Uma que era a unificação do setor de saúde no âmbito federal em um único organismo encarregado tanto do atendimento médico individual como das ações de saúde coletiva, né? E aí juntaria, inclusive, a medicina curativa e a medicina preventiva. Universalização do atendimento, independentemente de contribuição previdenciária, papel subsidiário dos agentes privados de saúde, que era o quê? Os hospitais, as clínicas particulares. A criação de fundos nacional, estaduais e municipais, em que se depositariam os recursos para serem destinados às respectivas esferas de governo. A outra estratégia era uma estratégia de modernização do sistema previdenciário para tornar o INAMPS mais ágil e eficaz, sem alterar suas funções de prestador de atendimento médico, de financiador das ações de saúde, de controlador e avaliador dos recursos utilizados. Propunha-se, então, que, para alcançar os objetivos de eficiência, eficácia, transparência e agilidade, se descentralizasse a administração
e os serviços públicos de saúde. Mas, olhem só, se pretendia que o INAMPS continuasse aí na área médica, né? E nós vamos ver que a vitória do movimento sanitarista foi exatamente unificar o setor de saúde em torno de um único organismo que não tinha a ver com a Previdência. Vamos ver no próximo slide. Então, essas duas estratégias, elas contemplavam a descentralização. Todas as duas contemplavam a descentralização, a gente já viu. Mas ninguém sabia o que significava descentralizar a saúde. Olha só, todo mundo, como eu disse, associava democracia, federalismo e descentralização. A descentralização, nessa época, virou assim praticamente uma panaceia, né? Era invocada para combater todos os males. Mas ninguém sabia o que significava descentralizar a saúde. Predominava uma concepção operacional de apenas desconcentração, que não correspondia a um sistema de poder decisório descentralizado. Que a diferença de desconcentração e descentralização é isso. Na descentralização, se transfere o poder de decidir para os governos subnacionais e não apenas a gestão das tarefas, né? Então, predominava, na verdade, nesse primeiro momento, uma ideia de desconcentração. Ninguém sabia o que era, de fato, descentralização. Então, no próximo slide, nós vamos ver, então, que aconteceu em 1986 a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Essas conferências de saúde, gente, elas são muito, muito interessantes e muito poderosas, porque elas trazem as novas ideias, elas fazem propostas e tudo. As conferências de saúde já existiam há muito tempo, tanto que essa aí de 86 é a 8ª. E essa conferência foi liderada pelo movimento sanitarista. Esse movimento sanitarista defendia um conceito ampliado de saúde. Não somente as questões da descentralização, mas também um conceito de que a saúde era um direito de todos. Está aí o princípio da universalização. E é dever do Estado, né? Então, na Constituição de 88, o artigo 196 ditava que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença, olha aí a prevenção, né? E de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, era essa equação aí, universalidade, direito de todos, mais obrigatoriedade, que é o dever do Estado. E a Lei 8080 de 1990, portanto, um ano e pouco depois, ela assumiu essa concepção ampliada, e trabalhou com a ideia dos determinantes da saúde. Então, no artigo 3º, ela diz isso: a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros. Deixa eu fazer um pequeno parênteses para explicar isso para vocês, tá? Gente, em termos de relações entre variáveis, tá? Por exemplo, entre saúde e hábitos de vida, né? Aquilo que se diz determinante é um fator que é, ao mesmo tempo, causa única e suficiente, tá? Então, é uma causa suficiente para produzir um determinado efeito. A condicionante é outra coisa,
havendo uma condição X, acontecerá um evento Y. Os condicionantes são usados quando a gente não consegue encontrar, isolar, não é encontrar, é isolar uma causa específica. Então, se diz, olha, o que produz essa situação é a combinação disso, disso e disso e disso, tá? Então, o determinante tem uma relação de causalidade e o condicionante tem uma relação na verdade, de associação entre as variáveis. Pois bem, então, prosseguindo, a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, quer dizer, as duas coisas ao mesmo tempo, a alimentação, a moradia. Alguém pode perguntar, por que a moradia tem a ver com a saúde? Olha, habitações insalubres, né, em locais que são locais perigosos, que pode deslizar, que pode desabar, etc. Bom, então, alimentação, moradia, saneamento básico. Nós sabemos que saneamento básico tem a ver com todas as doenças de veiculação hídrica, né? Inclusive determinados tipos de hepatite, né? Prosseguindo, saneamento básico, meio ambiente, né? Porque o meio ambiente pode ser prejudicial à saúde, né? Se ele estiver em condições inadequadas. O trabalho, a renda, é óbvio, né? A educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. Está aí, então, gente, um conceito que diz que a saúde não é uma questão médica, é uma questão da sociedade, né? O médico é um agente no âmbito das ações de saúde, mas a saúde, ela expressa a organização social e econômica do país. Então, está aí claramente enunciada a concepção que veio a reger o SUS. Vamos para o nosso próximo slide. Então, os princípios do SUS, segundo a Constituição Federal de 88, estão no artigo 198, onde se diz que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado, e aí vai dizer as diretrizes. Bom, a primeira é a hierarquização. É hierarquização de quê, gente? Óbvio, hierarquização dos tipos de atendimento que o sistema vai oferecer aos cidadãos. Então, aí, nessa época, se definia atenção básica, atenção média e alta complexidade. E a porta de entrada seriam sempre as unidades básicas de saúde, né? Regionalização. O que é a regionalização? Gente, existem perfis de morbidade diferentes para cada região. Tem região onde as pessoas padecem de doenças, dos prejuízos que se faz ao meio ambiente. Então, eu me lembro, né, que quando eu era garota, isso é uma coisa horrível de falar, né? Mas tinha uma cidade em São Paulo que era a cidade de Cubatão, que era tão poluído pela indústria petroquímica, que as gestantes estavam dando à luz a crianças anencéfalas. Vocês conseguem imaginar o que é isso? A criança que nascia sem ter, com o cérebro, mas sem ter como que eu vou dizer? Com o crânio, mas sem ter o desenvolvimento cerebral completo.
Então, isso era uma grande tragédia. Isso foi isso foi uma tragédia terrível naquela época. E não era um caso, dois casos, chegava a dar estatística. Estatística, vocês sabem, é a ciência dos grandes números. Pois bem, então, a regionalização da rede significa que existem perfis regionais de saúde. Então, não se pode fazer uma oferta de ações e serviços de saúde que seja padronizada, porque o tipo de adoecimento que acontece no norte, na região norte, amazônica, etc., é um. O tipo de adoecimento que acontece no Rio Grande do Sul é outro, né? O tipo de adoecimento que acontece numa grande metrópole é um. O tipo de adoecimento que acontece num pequeno município sem saneamento básico é outro. E a regionalização da rede de saúde significa favorecer a organização do serviço de saúde em rede, né? E induzir os municípios, articulados com os estados e com a União, a interagirem para realizar a gestão compartilhada do sistema de saúde, de acordo com os seus perfis, né? Então, isso é que é regionalização. Aí tem o princípio, né? A descentralização com direção única em cada esfera de governo. Isso aí, gente, foi uma grande vitória do movimento sanitarista, porque ele queria duas coisas, queria a descentralização e queria a direção única. Não tem que ter Ministério da Saúde e Ministério da Previdência, não pode dividir as competências, as responsabilidades em dois ministérios, tem que ter um só. E mais, isso não pode acontecer nem na esfera federal, nem estadual, nem municipal. Em todos os níveis de governo, todas as esferas de governo, tem que ter só uma direção. Então, a transferência dos serviços para a esfera municipal, nos termos da descentralização, significava que não era somente prestação de serviços, mas, porque isso seria a desconcentração, né, gente? Não seria somente a prestação de serviços, mas a autonomia do município nas decisões relativas à saúde dos seus habitantes, né? Conforme eu disse antes, a saúde não pode ser um padrão único, né? Ela tem que expressar as condições sociais, ambientais e econômicas da sua região, né? A direção única em cada esfera de governo, então, significou isso. Só pode haver um único responsável pela gestão da saúde em cada ente governamental. Então, no nível federal, é o Ministério da Saúde. No nível estadual, é a Secretaria Estadual de Saúde. E no nível municipal, são as Secretarias Municipais de Saúde. Mais ninguém. Então, aí está a descentralização e a direção única, a unificação da gestão. Então, além disso, outras diretrizes. O atendimento integral ao cidadão, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. E a participação da comunidade. Então, a ideia era exatamente que essas diretrizes, né, elas regessem o sistema. E isso foi conseguido, né? Vamos ver no nosso próximo slide. Então, na Constituição Federal de 88, o artigo 30 dizia o seguinte: compete aos municípios prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Portanto, a competência do município já estava definida. Só que o Brasil é um país muito, muito, muito diversificado. E para contemplar as diferenças regionais, as políticas devem ser formuladas descentralizadamente, ou seja, é o nível de base que define a política que é necessária ali
na sua jurisdição. A Lei Orgânica da Saúde de 1990, né, a Lei 8080, estabelece ênfase na descentralização dos serviços para o município, regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Acontece que o próprio, digamos assim, a própria engenharia normativa, ela tinha problemas, né? A descentralização do SUS permitia a omissão dos governos estaduais. Por quê? Porque várias competências dos estados tinham um caráter suplementar em relação à União. Né? O que é suplementar? A União tem lá suas competências, suas atribuições, e o Estado teria apenas um caráter suplementar. E aí, muitos governos estaduais se retiraram do cumprimento desse caráter suplementar. E isso prejudicou a coordenação dos municípios, porque, por definição, é o governo estadual que deve coordenar os municípios. E a União, por sua vez, preferia a coordenação direta com os municípios, ela fazia a coordenação direta com os municípios, ao invés de incorporar os estados. Por quê? Porque, do ponto de vista da União, era mais fácil negociar com os atores municipais do que negociar com governadores mais poderosos, né? Então, avançando no slide, a gente vai ver, então, que até 88, as ações e serviços de saúde eram dispersos em setores de saúde e segurança. A unificação das ações e serviços de saúde, fazendo com que a gestão da saúde em cada ente governamental ficasse a cargo de somente um gestor. Tudo isso foi vitória do movimento sanitarista, tá, gente? O artigo 9 da Lei 8080 diz que a direção do Sistema Único de Saúde é única. E, de acordo com o inciso 1 do artigo 198 da Constituição, é exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos. Foi aquilo que eu já falei. Na União, Ministério da Saúde; nos estados e no Distrito Federal, a sua Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. E, no âmbito dos municípios, a Secretaria Municipal de Saúde ou órgão equivalente. Então, o movimento sanitário venceu o setor previdenciário que controlava os recursos de financiamento da saúde. Isso não foi pouca coisa, mas isso não acontece facilmente, né? Os gestores do SUS passaram a controlar a formulação da política de saúde junto às conferências de saúde e aos conselhos de saúde. E passaram a controlar no seu território o diagnóstico da situação de saúde, o planejamento, a normatização, a programação, a coordenação e a execução dos serviços de saúde. E ainda a montagem e proposição do respectivo orçamento de saúde, sua execução, avaliação, controle e auditoria. Que significa isso? Que cada estado propunha seu orçamento de saúde, executava, avaliava e controlava e auditava. A mesma coisa acontecendo com os municípios. Agora, continuava que a Previdência tem um maior orçamento, né? E a saúde se descola da Previdência e assume uma quantidade imensa de encargos, porque a saúde se tornou universalizada, precisa de dinheiro. E esse passou a ser sempre um móvel de disputa entre governadores, entre prefeitos, entre governadores e prefeitos, entre governadores e a União. Né? E até hoje a questão do financiamento é uma questão delicada no âmbito do SUS. Encerramos, então, aqui esse trecho, esse bloquinho falando aí dos princípios, né? Então, o próximo slide vai estar no próximo bloco também. Então, vamos interromper um pouquinho e nós vamos retornar rapidinho, né? Hoje tem muita coisa para a gente fazer. Vamos retornar rapidinho, só para beber uma água, porque
a gente fala muito, também precisa tomar umas notas, né? Precisa um intervalozinho. Ok, até daqui a pouco, tá?